Vamos lá. Acerca do alistamento, transferência, delegado de partido político, cancelamento. Sempre que tiver conhecimento de alguma causa de cancelamento da inscrição, o juiz eleitoral determinará de ofício a exclusão do eleitor, dispensando-se a instauração de processo específico. Até aqui estava certo. É aquilo que eu falei para vocês. Ah, meu Deus do céu. Voltou. O problema é isso. Como é que você vai cancelar, apesar dele poder fazer de ofício, sem ouvir a parte, sem ouvir o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica? Ele não pode, em momento algum, sob suspeita, ultrapassar os princípios básicos do direito brasileiro. Então ele tem que chamar a pessoa, vai ter que ser montado um processo específico para esse fim, vai chamar o eleitor, vai chamar o Ministério Público, eles vão verificar, vai fazer diligências necessárias e só assim eles vão verificar. Se feito isso, se feita essa parte aqui, ele levaria a cabo a exclusão do eleitor. Antes disso não tem como. Está lá no 27.2 também, tá, gente? O B. Para que o TSE determine de ofício a revisão, a correção das zonas eleitorais, basta que o total da transferência seja de 10%, superior ao eleitoral em curso, anterior ao que o eleitoral seja superior ao dobro da população em 10 de 15 anos, segundo a tomada de idade superior a 70 anos, território do município. Aqui está o erro, gente. Qual é? Já falou? 65%. São 65% para determinar a revisão de eleitorado. É aquilo que a gente falou, que a pessoa a colega no chat perguntou mais cedo. São critérios objetivos. Atingiu isso, tem que fazer revisão de eleitorado. Tá bom? Aqui o comando da questão está errado porque é 65%. Oi. A aluna está perguntando aqui no primeiro e no 15º dia de cada mês do ano eleitoral ou de qualquer ano? Em qualquer ano. O que acontece é o seguinte, no ano de eleição, o cadastro fecha, né, em maio, 150 dias antes da eleição, e as movimentações, elas deixam de existir. Você não tem alistamento nem transferência em setembro, por exemplo. Você só tem segunda via, lembra do prazo. Mas ainda assim, a lei não faz exceção sobre a publicação. Só que essa lista, em agosto, em setembro do ano da eleição, vai vir vazia. Não vai ter nomes. Entendeu? Ou seja, não há o que impugnar. Agora, a resolução não faz distinção sobre período eleitoral ou não. Por exemplo, na verdade, a maioria das tentativas de fraude que acontecem, pelo contrário, é no ano da eleição, porque é no fechamento de cadastro, onde está a maior aglomeração de eleitores, há um maior volume de pessoas sendo atendidas e a possibilidade de uma tentativa de fraude é maior, porque você tem uma grande busca por uma demanda que está muito grande e você não tem condições de absorver aquilo tudo. Então, ainda que seja no ano da eleição, tem que também fazer esse no primeiro e no 15º dia. Não tem diferença entre ano eleitoral e ano não eleitoral. Vamos lá. Para a transferência do título de eleitor de servidor público, civil, militar, autárquico ou de membros de sua família por motivo de remoção ou transferência, não se exige o transcurso de um ano de alistamento ou última transferência, nem a residência mínima de 3 meses. É aquilo que a gente falou. Desde que seja a transferência, cadê? Autárquica, transferência, não se exige os 2 itens para transferência. Nem o transcurso de um ano da última transferência ou alistamento, nem os 3 meses de residência mínima. E essa é a exceção da regra, gente. Vamos lá. É a D. Nem o requerimento de inscrição ou transferência será recebido dentro de 180 dias. Aqui o erro. É o erro que eles mais pegam, essas pegadinhas de 180, 150. 180 foi uma das poucas questões que tem. Normalmente o que a gente vê são 100 dias, porque é o prazo que era previsto no Código Eleitoral. Então, normalmente 180 está muito errado. Normalmente o que a gente vê são 100 dias, que é o prazo do Código. E aí as pessoas que veem o Código e esquecem da 9.504, esquecem que aumentou para 150 dias. Vamos apagar aqui para senão ninguém ver. Aos delegados de partidos políticos, perante o alistamento, é facultado a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente. Mas não lhe é permitido assumir a defesa. É a mesma questão. Não é permitido assumir a defesa. É permitido. O partido político pode ajudar o eleitor na medida que, provando que ele não cometeu nenhuma ilegalidade para fazer a transferência,
o partido político pode entrar nesse procedimento e fazer com que o eleitor permaneça com a sua transferência regular. Vamos avançando. Assinale a opção correta acerca do alistamento eleitoral de procedimentos. No caso de transferência de domicílio eleitoral, será alterado o número de inscrição. Será alterado o número, como a gente falou, não tem lógica nenhuma em alterar esse número da inscrição eleitoral por duas questões, tanto por explodir a quantidade de números em relação ao eleitorado, quanto em manter o histórico do eleitor. Letra B. Os partidos políticos podem requerer, por seus delegados, a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente, sendo, contudo, vedada por inexistência de interesse jurídico a defesa do eleitor. Vocês veem aqui que o CESP se torna repetitivo. Ele, em várias questões, traz a mesma questão do delegado. Por quê? Porque o delegado é uma figura que a gente não vê muito, né? A gente olha assim e pensa, pô, mas por que essa pessoa realmente ele não tem interesse jurídico nenhum? Claro que ele tem. Assim como ele tem que preservar a transferência fraudulenta, ele tem que preservar a transferência lícita. Porque para eles é um eleitor a mais. São mais pessoas preocupadas com a população, com a política daquela localidade. Vamos lá, C. Para acompanhamento do exame de procedimentos de alistamento, transferência e revisão, a segunda via, os partidos políticos podem manter em cada zona eleitoral até 2 delegados, que atuarão simultaneamente. Aqui no comando da questão, podem atuar simultaneamente. O que acontece? Os partidos políticos podem ter delegados. Deixa eu apagar aqui. Eles vão ter, delegados em todos os âmbitos da justiça eleitoral, tanto no TSE, quanto no TRE, quanto nas zonas eleitorais. Tem delegado aqui. Tem delegado aqui. E tem delegado aqui. Na zona, não é no juiz. Na zona eleitoral. Tem delegados. O que acontece? Esses delegados não podem, pode ser atuar simultaneamente. Porque você imagina, hoje o Brasil tem 35 partidos políticos. Cada partido pode ter seus delegados em cada âmbito. Tu imagina você tendo 2 atuando na zona eleitoral, 35, 70 pessoas atuando simultaneamente naquela zona eleitoral. O que acontece é que eles têm que ser alternadamente. Ou seja, está um atuando, delegado A. Está atuando, delegado B não pode. Entendeu? Na ausência desse, B pode atuar. Entendeu? Eles podem atuar ou B ou A, tanto faz, mas não pode atuar A e B. Tá ok? Então, simultaneamente está proibido. Revisões de eleitorado deverão ser presididas pelo corregedor. Aí a gente volta um pouco lá naquela competência. Se você for ver a 21538, ela fala que o TRE e o TSE podem determinar execução de revisão de eleitorado. Agora, quem vai presidir é o juiz eleitoral da zona. É o juiz eleitoral da zona eleitoral que vai presidir o processo de revisão de eleitorado. O que acontece instaurou o processo de revisão de eleitorado, o juiz vai presidir os serviços, os eleitores vão ter que vir aos postos da justiça eleitoral, comprovar o domicílio é comprovado, ele vai pegar toda essa documentação, vai cancelar, vai determinar o cancelamento de quem não compareceu à revisão de eleitorado, esse processo sobe ao Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral, sob a relatoria do corregedor, vai ser determinada a homologação ou não daquele procedimento de revisão de eleitorado. Entendeu? Mas quem determina e preside é o juiz eleitoral. Deixa eu passar aqui na apagar isso aqui. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, gente, no início. Essa é uma questão de juiz. Olha só que crueldade que a banca fez. O gabarito é Se você for ver, ele cobra que o juiz saiba a operação de alistamento, número 1, e que você faz essa mesma operação ainda que tenha uma inscrição com 450, ou seja, é uma questão tão técnica para cair no concurso, está na 21538, gente, não tem por que fazer, mas foi muito específica. Ou seja, esse é o gabarito, para efeito da processamento da eleição, o alistamento é a operação 1,
e você faz a operação 1 para quando a pessoa nunca teve título ou quando a única inscrição que ela tem no cadastro eleitoral está cancelada por decisão judicial. Qual é o motivo disso? A decisão judicial, em regra, é por fraude ou por alguma irregularidade que gerou a inadequação dos critérios de transferência. Por exemplo, a pessoa de alistamento, a pessoa deixou de ser nacional ou provou a nacionalidade por um documento fraudulento. O juiz percebeu isso, ele cancela aquela inscrição, que aquela inscrição nunca era para ter tido acontecido. Então, nesse caso, você faz um novo alistamento quando ele vier aprovar por meio correto essa documentação dele. Tá bom? Vamos avançando. Questão 14. Olavo, médico, 25 anos, cumprimento do serviço militar obrigatório, comando regional de Belém do Pará, pretendeu votar nas eleições de 2012. Requereu no prazo fixado para requerimento inscrição como eleitor. Nessa situação, de acordo com as disposições da Constituição Federal, é aplicável. O juiz deve. Isso aqui está falando sobre a decisão do juiz. Nessa situação aqui, nesse caso concreto, o que o juiz deve fazer? Olha bem, gente, que o fato dele ter 25 anos, as pessoas confundem. O conscrito não é só o rapaz de 18 anos que está no serviço militar obrigatório. Há formações da reserva em que o primeiro ano da escola é considerado conscrição. E, ou seja, o fato dele ter 25 anos não impede que ele esteja na fase de conscrito, e o comando da questão fala isso, tá vendo? Ele está no serviço militar obrigatório. Se ele está no serviço militar obrigatório, independente dele ter 25 anos, ele é conscrito. Nessa situação, ele fez uma transferência, é isso? Votar nas eleições, requereu inscrição, ou seja, ele requereu alistamento. Ele pode fazer isso nessa situação? Ele não pode, conscrito não pode tirar título de eleitor. Então, vamos lá. Deferir já está errado, né? Vamos nem continuar o resto. Deferir já está errado. Indeferir C, indeferir D. Deixa eu ver a E. A E também, indeferir, já está errado lá. Então vamos voltar para C e para D, que seriam os comandos que a gente poderia ficar na dúvida. Vamos lá, voltar para o indeferir. Vamos ver a C. Indeferir o pedido, decisão da qual cabe recurso, em razão de o conscrito não poder alistar-se como eleitor durante o período do serviço militar. Reparem bem que é a forma de ler. A decisão que cabe recurso é o indeferimento. Cabe recurso do indeferimento? A gente viu naquele quadrinho ali que cabe. Do requerimento que indeferiu, o eleitor tem 5 dias. Ele vai ganhar esse recurso? Não, ele não vai ganhar, mas cabe. A decisão cabe recurso. Então, cuidado na hora de ler, que à primeira vista parece que a questão está errada. Mas o gabarito é a C. Se você for ver a D, por eliminação a gente mata. Mas toma cuidado com a C, tá? Indeferir o pedido, caso o requerente, não tendo pleiteado a inscrição até o final do ano subsequente ao ano que completou 18 anos, não apresentou prova de pagamento de multa. Isso aqui, o que ele misturou? Ele misturou o conceito de alistamento tardio, ou seja, aquela pessoa que passou os 18 anos, não se alistou, passou os 19 com uma eleição e na hora de fazer o alistamento não comprovou o pagamento da multa. Isso não tem nada a ver com o conscrito. A resposta certa é C, você só tem que tomar cuidado com isso. Apesar dele perder, apesar no direito material, ele vai perder esse recurso, mas a decisão cabe. Ele não está falando que a decisão vai ser, ele vai conseguir reformar a decisão. Ele está falando que cabe recurso e cabe a decisão. Então, o comando da questão é C, gente. Toma cuidado com isso. Essa é uma maldade que o pessoal faz. Vamos lá, questão 15. À luz da legislação de regência e da resolução 21.538, assinale a opção correta no que se refere a alistamento eleitoral. Vamos lá, alistamento eleitoral. Gente, alistamento eleitoral, tem que tomar cuidado, é o seguinte, que alistamento, tanto o TSE quanto as bancas, eles trabalham como, e a doutrina, alistamento eleitoral muitas vezes é gênero, do qual o alistamento mesmo, para tirar o título de eleitor pela primeira vez, é espécie, assim como transferência e revisão em segunda via. Muitas vezes a doutrina, a legislação trata de alistamento eleitoral como gênero, que é o caso da questão. Aqui ele está falando de alistamento eleitoral como operação de cadastro. Não só o alistamento propriamente dito, que é o alistamento originário, o primeiro título de eleitor. Tá bom? Então vamos lá. A segunda via do título de eleitor deve ser solicitada até 30 dias antes, aquilo que a gente estava falando, ó. Não são 30 dias antes.
São 60 dias, a gente já falou isso, se fora do domicílio, e 10 dias se for antes, se for dentro do domicílio. Então, aqui está errada letra A por causa disso. Não é 30 dias, são 60. O despacho de pedido de inscrição eleitoral, transferência ou segunda via proferido pelo juiz eleitoral, após o prazo legal estabelecido, é crime para o qual é previsto pena de reclusão. É esse o gabarito. 15. É esse o gabarito. O fundamento é artigo 68, parágrafo 2º, combinado com o artigo 291 do Código Eleitoral, gente. Se o juiz demorar muito a fazer esse deferimento do juiz, no caso são 5 dias, né? O juiz tem 5 dias para apreciar esse pedido, ele pode ser punido criminalmente, né? Vamos lá. O gabarito é B, tá, gente? A exclusão do eleitor não pode ser promovida de ofício pelo magistrado. Isso aqui está errado, como eu falei anteriormente, ele pode ser promovido de ofício. O que acontece é que tem que ser precedido por um processo que dê ao eleitor a ampla defesa, mas ele pode ser promovido de ofício. O fato de ofício aqui não significa que ele vai fazer automaticamente. O de ofício significa que ele vai fazer, ele não precisa ninguém demandá-lo, ele não precisa o Ministério Público pedir, ele não precisa o partido político pedir, ele não precisa um eleitor pedir, ele pode fazer. Ele olhou a documentação e falou, não, pô, isso aqui está esquisito, vou fazer um procedimento para excluir esse eleitor. Ele pode fazer isso sem ninguém demandar. Isso aqui é o princípio de cautela do juiz. Ele não precisa, no caso, esperar aquela provocação de jurisdição. No D, no caso de exclusão do eleitor, a defesa deve ser feita por advogado constituído. Não precisa ser feito por advogado constituído, pode ser inclusive ser feito por outro eleitor, que não é nem o envolvido na questão. Assim como pode ser feito pelo partido, pode ser feito por outro eleitor. Não precisa de advogado para isso, gente. A gente está no âmbito administrativo. Agora, preste atenção que, se precisar recorrer, precisa de advogado. Quem fez o primeiro pedido? O juiz indeferiu. Quem vai defender ele é um eleitor, beleza? O juiz na defesa falou, não, continuo mantendo meu posicionamento de excluir o eleitor. Quero recorrer. Aí precisa de advogado. Aí vai precisar de advogado, porque se você recorrer, há um falso entendimento de que, por ser administrativo, em grau de recurso, os tribunais aceitariam ser advogado. Isso é dar margem para o azar, porque a maioria dos relatores não aceita isso e pede o advogado. Porque já entra em questão de direito, você já entra numa discussão que não só questão de fatos que podem ser ali levantados perante o juiz eleitoral só para dirimir uma dúvida. Então precisa de advogado, tá, gente? Os requerimentos de inscrição eleitoral e de transferência do título de eleitor só podem ser recebidos a 100 dias, aqui aquilo que eu falei. Normalmente o que acontece são esses 100 dias. 100 dias era do Código Eleitoral, isso caiu, gente. 150 dias, dependendo da sua interpretação de português. Como o CESP tem visto aqui, a gente tem visto, eles trabalham com 150, não com 151. Vamos lá, 16. TRE, essa aqui não é de A, B, C e D, E, mas estava bem recente, vamos lá. Apesar de prever que as informações concernentes ao cadastro, acho que o Alexander formatou isso aqui, deixa eu ver aqui. Não, só tem uma quebra. Apesar de prever que as informações concernentes ao cadastro eleitoral são acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, a norma 21.538 garante a preservação de informações pessoais como filiação e escolaridade. Aqui o que acontece? Tá certo, tá, gente? O comando de questão queria que vocês soubessem quais são aquele rol de documentos, de dados que são regidos pela proteção. E olha, gente, é bom, anota aí. O nome do eleitor e a inscrição eleitoral não são protegidos pela questão de dados personalizados. Se você olhar na 21538, ele fala em filiação, ele não fala em nome e nem na inscrição. Ou seja, o número do título de eleitor e o nome do eleitor, o nome puro, ele não é protegido pela 21538. Isso é bem lógico, por quê? Se você requer uma informação, vamos dizer que eu não sou legitimado, eu sou um eleitor, sou fofoqueiro, quero uma informação sobre o meu vizinho. Para eu requerer essa informação, eu preciso dar o nome dele. Aí, ou seja, porque se eu der o nome de uma outra pessoa, eu não pegaria o dele. E aí, esse dado já, para mim, já deixou de ser sigiloso. Eu já sei o nome. Então, eu falo,
você não pode receber, mas eu já tenho essa informação desse nome. Então, o nome do eleitor e o número da inscrição não são dados sigilosos, tá, gente? Toma cuidado com isso. Também é de certo ou errado, acho que as 3 próximas já estamos acabando. É facultado o alistamento no ano em que se realizarem as eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito. Inclusive, sendo certo que o título eleitoral emitido em tais condições somente surtirá efeito com o implemento da condição. É aquilo que eu estava falando. A questão também está certa. O eleitor que vai fazer 16 anos até a eleição, ele pode pedir o título dele, mas desde que ele faça isso dentro do ano eleitoral. Ele não pode fazer isso fora da eleição. E é facultado, tá, gente? Questão 18. A lei admite que o eleitor, exclusão, vote validamente. É a mesma coisa, mais um princípio aplicado ao direito eleitoral. Ou seja, na dúvida, em benefício da pessoa, ela está respondendo um processo para a exclusão dela. Ela vai ter impedido de votar? Não. Ela vai continuar votando validamente. Cabe à Justiça Eleitoral e todos os atores envolvidos fazer a tramitação desse procedimento para que impeça que ela vote, se venha aprovar fraude. Agora, você não pode macular o voto do eleitor se ao final, por exemplo, for declarado que não teve base nenhuma para aquela fraude. Então, ela pode votar normalmente, desde que o voto seja válido. Ó, a fundamentação para isso está no artigo 72 do Código Eleitoral. 72 do Código Eleitoral. Vamos lá, a última questão, antes que o pessoal durma aí. Está acabando. TRE 2009. Antônio, cidadão, eleitor de 81 anos de idade, deixou de exercer o direito... Isso é grande, gente, só para acabar. 81 anos, vamos lá, marcando as questões importantes. Deixou de exercer o direito de votar por 3 eleições consecutivas e não justificou a ausência, mas na eleição seguinte decidiu-se por votar. Acerca dessa situação hipotética e da legislação a ela pertinente, assinar a opção correta. Essa questão, gente, eu trouxe só para vocês perceberem o seguinte, como a banca pode ser ambígua, né? Ele falou 81 anos, a gente tem que presumir que as eleições dele, a gente vai lembrar que o voto facultativo é a partir dos 70. Então a gente presume que essas 3 eleições que ele deixou de votar foi enquanto ele já era voto facultativo. Entendeu? Mas o comando da questão não fala isso. A gente vai ter que ver pelas questões. Porque ele pode ter deixado de votar, vamos dizer que demorou até a eleição no município dele, ou ele estava no exterior, estava com o título lá no exterior e só votava para presidente. Tem uma série de problemas nessa questão que poderiam levar a banca a anulá-la, tá? Mas vamos pelas questões. A inscrição de Antônio como eleitor será cancelada em decorrência das disposições legais. O que acontece? Partindo do princípio que o voto dele era facultativo, nos 70 anos, essas 3 eleições que ele deixou de votar, ele não precisava votar. E se ele não precisava votar, ele também não precisava justificar. A questão dele ser facultado a partir dos 70, ele não precisa mais de obrigação nenhuma com a Justiça Eleitoral. Fica lá a inscrição dele bonitinha, vai entrando nas ausências das urnas como facultado, mas ele não precisa fazer esse procedimento. O que acontecia é que tinha uma redação que foi declarada inconstitucional que dizia que a partir dos 80 anos, essa pessoa precisava fazer prova de vida. O Supremo já declarou isso inconstitucional, tá bom? B. Serão excluídos do cancelamento os eleitores que, por definição constitucional, não estejam obrigados a votar. Está aí o comando da questão. É só a gente ler com calma. Serão excluídos do cancelamento, ou seja, não serão cancelados os eleitores que, por definição constitucional, ou seja, está lá no artigo 14, não estejam obrigados a votar. É o comando da questão. Aqueles que não estão obrigados a votar não podem ser excluídos se não votarem ou se não justificarem, porque eles estão desimpedidos, o voto é facultativo para eles. Vamos só ver as outras opções para matar tudo de hoje. O eleitor com mais de 80 anos deve atualizar seu registro periodicamente por determinação legal, é aquilo que eu falei. Ele deve atualizar, ou seja, ele deveria fazer prova de vida. Isso aí não pode, isso foi declarado já inconstitucional. A jurisprudência do TSE é omissa quanto ao assunto. Não, ele não é omissa, tem expressa previsão legal na 21... Legal não, regulamentar na 21.538. Se tem na 21.538, não pode ser omissa. A Constituição Federal e a Lei Eleitoral não fazem distinção em relação à idade, em respeito à isonomia. Gente, não tem nada a ver isso. Você tratar as pessoas iguais e tratar os diferentes de forma diferente na medida das suas desigualdades. Então, o princípio da isonomia não é aquela igualdade formal em que todo mundo é igual. Perante a lei e a Constituição Federal criou distinções
entre as pessoas que têm menos de 16 e as pessoas entre 16 e 18 que votam facultativo e as maiores de 70 anos. Tá ok, gente? Acho que acabou por hoje. O próximo tema é da aula que vem, gente. A gente se encontra lá. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado.